Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? A tia Joana deseja que vocês estejam tudo bem, tá? Hoje nós vamos dar continuidade, né, no nosso conteúdo e também no nosso livro positivo, tá? Hoje nós iremos, seguindo o nosso cronograma, né, nós vamos fazer a correção da atividade da página 15, da página 11. Vamos prosseguir o nosso conteúdo nas páginas 12, 14 e 15. E também eu vou deixar um exercício da página 21. Depois eu vou falar sobre ele, tá? Mas inicialmente, nós iremos fazer a correção da atividade, tá? Da página 11, tá? Que é essa atividade aqui que a gente estava conversando, né, na sala virtual na semana passada. Só deu para fazer a página 10, a 11 não deu tempo, né? Então, isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a correção da página 11. Na terceira questão, ele dá um texto, né? E pede algo que seja pessoal pra gente, segundo o que a gente entendeu no texto. Então, ele fala que os primeiros barcos, eles eram feitos de madeiras menos densas que a água. Essas madeiras seriam menos densas que a água, tá? E com o desenvolvimento do ferro e do aço, as embarcações passaram a ser feitas com esses materiais, por eles serem mais resistentes que a madeira, né? Mas, contudo, muitas pessoas, elas não entendiam como, mesmo sendo tão pesadas, essas embarcações não afundavam, tá? Existem até mesmo relatos de marinheiros que se recusavam a entrar nos navios de metal, né? Por conta que eles temiam que eles fossem afundar, né? Imagine então que você voltou no tempo. O que diria para convencer o marinheiro dessa época, que os navios de ferro são seguros? Então vocês iriam usar como resposta pessoal, né? Vocês iriam usar uma resposta pessoal onde vocês poderiam mencionar, né, que a densidade, né, que embora a densidade do ferro ela seja superior à da água, o navio ali apresenta grandes espaços cheios de ar, né? E isso vai fazer com que ocorra uma diminuição na sua densidade, como um todo mesmo, né? E também falar um pouquinho sobre essa questão do formato do navio, né? Colocar que o formato do navio ele aumenta a força do empuxo, tá? Então, poderia ser colocado isso nessa questão 3. Na questão 4, ele fornece uma imagem, né? Ele fala assim, a imagem ao lado, ela mostra uma mistura de óleo e água sobre essa mistura para a gente analisar as alternativas que forem verdadeiras. E vamos marcar um X naquelas que forem verdadeiras. Então, ele fala assim, o óleo, ele é mais denso que a água? É verdadeiro ou falso, né? Sabemos que, na verdade, ele é menos denso que a água. Então, marcaríamos no segundo quadradinho X, né? É solúvel em água? Não. Sabemos que o óleo, ele é insolúvel em água. Então, vocês marcariam menos denso que a água e insolúvel em água, tá? Na quinta questão, ele pede para a gente analisar as imagens e escrever se os materiais misturados à água eles são solúveis ou insolúveis. Claro que a gente vai ter que justificar a nossa resposta, tá? Então, nessa quinta questão aqui, a gente vai justificar a nossa resposta. Na letra A, ele fala o corante de alimentos. Ele é solúvel ou insolúvel em água? A gente está percebendo que ele é solúvel, né? Segundo o que a imagem está mostrando, tá? Essa imagem aqui é do corante, tá? Ele está mostrando que ele está conseguindo ser solúvel em água. Então, o corante de alimentos, ele é solúvel. Na verdade, quando a gente adiciona o corante à água, ela vai se dissolvendo completamente, né? E a gente não vai conseguir observar, por exemplo, né? Nós não conseguimos ver o corante e a água separadamente. Vai chegar um momento, como está aqui mostrado
no recipiente 3, que eles vão se dissolver completamente, né? E aí a gente não vai saber quem é a água, né? A gente vai ver, na verdade, nós não vamos conseguir ver o corante e a água separados. Nós vamos ver eles dois juntos em um só recipiente, tá? Já na letra B, o isopor e o pedaço de rocha, né? Então, nós observamos que é insolúvel, né? Por quê? Que a gente observa aqui nesse recipiente da letra B, né? Que quando a gente coloca isopor em um pedaço de rocha na água, elas vão continuar, né? Nós vamos também continuar, elas vão continuar a ficar lá. Então, nós continuamos vendo esses objetos. Por quê? Porque eles não se dissolvem na água. O isopor, nós sabemos que ele vai flutuar, porque ele é menos denso que a água. E a pedra, ela afunda porque ela é mais densa que a água, tá? Então, os dois são insolúveis em água, tá? Então, essa seria o quê? A correção da página 11, tá, gente? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a página 12, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de esquenta rápido, né? Esquenta rápido, né? É uma pergunta. Então, nessa pergunta, é falado também que, segundo a imagem, né? Quando a gente anda descalço em um piso, né? De ladrilhos, a gente vai ter uma sensação de frio nos pés, né? Por que a gente sente isso, né? Nós sentimos por conta da sensação que a gente acha ter, né? Então, por que não sentimos o mesmo quando a gente está descalço, né? Sobre um tapete, né? Porque a aparência que nos dá é, por exemplo, que o tapete ele vai esquentar, já o chão está gelado, né? Então, por que quando a gente caminha descalço sobre o tapete, a transferência de calor, ela não acontece com facilidade, né? Então, é por conta disso também. Então, o calor, como eu falei para vocês nas aulas passadas, ele é o quê? Ele é uma energia em trânsito, né? Uma energia térmica, que é uma energia em trânsito. Por conta disso, ele pode ser transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos fiquem com uma mesma temperatura, ou seja, até que ambos consigam entrar em equilíbrio térmico, né? E geralmente, toda vez que você se expõe ao sol ou come uma comida quentinha, o calor vai ser transferido para o seu corpo, né? Então, relacionado a essa questão do calor, que a gente está lembrando um pouquinho sobre isso, a gente pode também mencionar aqui essa questão dos bons condutores de calor e os maus condutores de calor. Então, aqui no nosso livro, ele trabalha um pouquinho sobre essa questão. Para a gente saber quem são os bons condutores de calor e os maus condutores de calor, nós temos que saber os materiais de que eles são feitos, né? Os materiais que as substâncias geram em geral, para a gente poder falar isso. Então, nessa parte aí, a gente fala que existem muitos materiais, né? Diferentes materiais formados por diferentes substâncias, onde o calor ele pode ser transferido com facilidade para alguns tipos de materiais e outros ele não consegue ser transferido com facilidade. Ele não é transferido, tá? Então, toda vez que a gente dizer que o calor ele consegue ser transferido para um material, nós dizemos que esse material geralmente ele é chamado de bom condutor de calor. Então, os bons condutores, quem são, na verdade, os bons condutores, né? Os bons condutores são materiais que vão permitir, na verdade, que haja transferência do calor. Então, em geral, os metais, eles são, vamos supor assim, ótimos condutores de eletricidade, tá? São ótimos condutores de eletricidade por conta, vamos supor assim, dos materiais que são formados que eles conseguem conduzir bem o calor. No caso, o alumínio, né, os metais que a gente está falando.
E existem outros tipos de materiais que são mal condutores de calor, né? Mas antes de falar dele, a gente pode dizer, professora, o que seria então, o que seria, na verdade, os maus condutores? O que eles são, os maus condutores de calor? Né? Na verdade, uma substância mal condutora de calor, vamos supor, se a gente poderia citar entre elas aqueles que não conseguem transferir calor, né, como a lã, a madeira, o vidro, o papel, o isopor, são mal condutores de calor, né? Por quê, na verdade? Porque a gente poderia dizer por conta dos materiais que os formam, né? Por conta que, em geral, há algumas substâncias que não conseguem transferir o calor com facilidade, tá? Então, como eu falei para vocês, entre elas está a lã, madeira, o vidro, o papel, o isopor, que são mal condutores, né? O ar, por exemplo, também ele é um ótimo isolante térmico, mas também ele é um mau condutor de calor, tá? E aí a gente poderia falar melhor um pouquinho sobre essa questão da condução do calor, né? Como é que se dá, na verdade? Né? Qual, na verdade, a gente poderia dizer assim, qual é o melhor condutor de calor? Né? Os metais, eles são bons condutores de calor e temperatura também, né? Em geral, na temperatura ambiente do planeta, o material melhor que conduz, no caso, conduz calor, seria um condutor elétrico, por exemplo, que é formado por prata, tá? Então, o cobre também, que a gente poderia citar, né? Mas também, a gente observa no nosso livro positivo, né, que ele coloca essa questão aí. Nas nossas casas existem diversos materiais que são bons condutores e outros que não são, né? Até mesmo ele coloca na página 12 essa questão, né? O ferro, o alumínio, entre outros metais, eles são exemplos de materiais que conduzem bem o calor. Também existem os materiais que são mal condutores, né? Como eu falei para vocês. Por quê? Porque eles não transferem com facilidade o calor, né? Eles não deixam essa transferência acontecer. Então, o plástico, a lã, o tecido em geral, né? Quando a gente fala dos tecidos em geral, aqueles que são utilizados para a fabricação de tapetes, né? Eles não conduzem bem o calor. Então, em geral, no inverno, né, as roupas elas são feitas por materiais que são mal condutores de calor. Para quê? Para que dessa forma, na verdade, elas evitem a perda do calor do nosso corpo, tá? E, em geral, também, como exemplo de bons condutores, né? Quando a gente tocamos em materiais, por exemplo, bons condutores de calor, como metal, né? Uma fechadura de uma porta, né? Entre outros que existem, nós temos uma sensação que é de frio. Por quê? Porque acontece, na verdade, a transferência do calor do nosso corpo para esses materiais que são bons condutores de calor, tá? E aqui a gente tem, que ele está mostrando pra gente, você sabia, que em geral, quando a gente vai passar uma roupa, né, desamassar essa roupa, o ferro de passar, ele precisa estar muito quente para que ela, vamos supor assim, fique desamassada, né? Em geral, o ferro, ele tem uma base que ele é feito de quê? De metal, né? Que é um bom condutor de calor. Já no caso do cabo, e em geral o plástico que o forma, a borracha, eles são mal condutores, para evitar que na verdade as pessoas se queimem. Então, tem materiais que são formados por bons condutores, né? E também formado por maus condutores, né? Como no caso o ferro, que é muito útil nas nossas casas, tá? Aí a gente tem aqui a condução na página 14, conduz energia elétrica, né? O que conduz energia elétrica, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, a energia elétrica em geral, pessoal,
ela é usada para quê? Para acender as lâmpadas, né? Para ligar o ventilador, nossos eletrodomésticos em gerais, né? Para funcionar também o uso do telefone celular, entre outras várias coisas que a gente tem, né? Mas será que essa energia, assim como a energia térmica, ela é conduzida de maneira diferente dependendo do material, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Será que aqueles materiais que são bons condutores de energia elétrica, né? Eles são materiais formados por que tipo de substâncias? É isso que a gente vai falar. Então, a energia elétrica, ela chega até nossas casas através dos fios elétricos, né? Em casas, existem também os fios dos telefones em geral, que ficam dentro das paredes, né? E aí a gente liga o aparelho na tomada. E aí gera eletricidade. Essa eletricidade ela vai passar para os fios do aparelho, fazendo aquele aparelho funcionar. Tá? É assim que funciona. Tá? Então, o calor, a transferência de energia elétrica, ela ocorre mais com facilidade para alguns materiais do que para outros. Então, os materiais que, por exemplo, deixam a energia elétrica passar com facilidade, como os metais, eles são chamados de bons condutores, que a gente já falou. São bons condutores de energia elétrica, né? Já os materiais que não deixam a energia elétrica passar com facilidade, como no caso a borracha, o plástico, vidro, né? Eles são chamados de maus condutores de energia elétrica, tá? Então, os metais, eles são bons condutores de eletricidade, energia elétrica. E os plásticos são maus condutores, tá? Como exemplos também. Então, os raios também, no caso, que são descargas naturais de energia elétrica, eles também, vamos supor assim, ocorre uma interação entre as nuvens ou entre as nuvens do solo também, provocando, vamos supor assim, esse choque também na atmosfera. Então, os fios onde a corrente elétrica também passa são feitos de cobre, de metal, e que conduzem bem a energia elétrica, né? Qualquer pessoa que se encoste nesse fio levaria o quê? Um choque, né? Então, para evitar isso, eles são recobertos de outro tipo de material que não é um bom condutor de calor, que seria quem? O plástico, né? Que é um mau condutor de eletricidade também, tá? Então, no nosso cotidiano, os bons condutores, eles se aliam aos maus condutores por forma de gerar algo para a sociedade, mas também em forma de proteger as pessoas, né? Tá? Então, aqui a gente tem na página 15, Eu Cidadão, aqui ele fala um pouquinho pra gente como é que a gente deve cuidar da saúde e também da segurança, né? Cuidar da saúde e da segurança, ele está colocando aqui que é uma responsabilidade de todos nós, né? O que a gente pode fazer para evitar queimaduras, choques elétricos, né? Como a gente já estudou um pouquinho sobre essa questão dos bons condutores e dos maus condutores de eletricidade, o que a gente pode fazer no nosso cotidiano para proteger as pessoas que nós amamos, né? Então, como é que a gente vai evitar as queimaduras, né? Nós sabemos que o excesso do calor ele pode causar queimaduras, tá? E essas queimaduras elas podem ficar doloridas, muito doloridas, né? E outras podem causar lesões graves dependendo do grau, né, de queimadura. Então, para isso a gente precisa ficar atento para evitar essas queimaduras, né? Como, por exemplo, algumas ações que nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar atento e não mexer em fósforos, velas, álcools ou acetonas, né? Sem que o adulto esteja por perto para nos auxiliar. Nós não devemos manipular fogos de artifícios, né? Eles devem ser manipulados por uma pessoa adulta, tá? E não devemos brincar também perto de pessoas que estejam cozinhando ou manipulando também com o fogo,
Porque pode acontecer um acidente, a gente pode se machucar, sofrer alguma queimadura, né? Entre outras coisas. Devemos também nos proteger dos raios solares também, usando roupas adequadas, né? A proteção do solar, né? E também não só utilizar as roupas, mas também os bonés, né? Isso vai também evitar que a gente tenha queimaduras. Já em relação aos choques elétricos, a gente também deve seguir algumas medidas, porque sabemos que um choque pode levar também à morte, né? Pode levar a nós também à morte, tá? As queimaduras, né? Os choques graves, eles podem levar as pessoas à morte, tá? Então, o choque elétrico, na verdade, ele vai ser o resultado da passagem da corrente elétrica, né? Da energia elétrica através do nosso corpo. E sendo que o nosso corpo, sendo um bom condutor, né? De calor, de energia, na verdade, a eletricidade, ela faz os músculos se contraírem. E a partir daí, né, a gente vai sentir dor, choque elétrico por conta dessas queimaduras. E para evitar esses choques elétricos, devemos ficar atento a algumas dicas, tá? Quais são essas dicas? Nós devemos, na verdade, não brincar com aparelhos elétricos quando estiverem conectados à tomada, tá? Não devemos tocar em aparelhos elétricos com as mãos molhadas, nem mergulhar o aparelho na água, né? Principalmente quando, por exemplo, as pessoas vão lavar roupa na máquina, não com a máquina ligada, no caso na tomada, a gente não deve colocar a mão dentro da máquina, né? Seguir algumas regras também que são importantes. Não colocar os dedos ou objetos nas tomadas, que pode ocasionar essa questão dos choques elétricos, tá? E não devemos soltar pipa perto dos fios elétricos, tá? Por conta de provocar acidentes graves, né? Falta de energia também. Não encostar em fios elétricos que estejam caídos na rua, né? Se você, no caso, encontrar um fio nessa situação, afastar o máximo possível urgente e avisar um adulto, que deverá ligar, claro, para o serviço de eletricidade, no caso da companhia elétrica da cidade, para poder fazer o quê? Para poder arrumar, tá? Para poder fazer com que esse fio se arrume, tá? Então, são algumas medidas também, alguns cuidados que a gente precisa tomar consciência em relação a essa questão de cuidar de nós, da nossa saúde e também da nossa segurança, tá? Ok? E aí, pessoal, para hoje eu tenho essa atividade aqui da página 21 para vocês fazerem, tá? Então, essa atividade ela vai cobrar tudo o que a gente estava falando hoje, sobre essa questão dos maus condutores, dos bons condutores, tá? A questão 1, 2 e 3, tá? Então, fica a questão 1, 2 e 3 para vocês resolverem e enviarem para mim hoje, tá bom? Um beijo. A tia vai estar disponível aqui para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Não esqueçam também de confirmar a presença de vocês no PV, tá? Beijo e até a nossa próxima aula, tá?